Vera! É com muito prazer que a recebemos aqui hoje para nos falar de algo que eu acho que interessa a todas as mães, principalmente, não é? Eu acho que de uma forma geral, mas às mães. Exatamente. Muitas vezes é tão mães de rapazes que andam sempre com os corações nas mãos. É mesmo, isto é aquilo que nós não queremos que aconteça aos nossos filhos. Um traumatismo que não se fala e que normalmente é um acidente rodoviário ou um acontecimento que gera um acidente. E acontece com muita frequência, não é? Temos 15 casos por dia, é a nossa média cá em Portugal. 15? 15 casos por dia. Isso é muito caso. Vamos começar pelo início. Antes de mais, seria interessante começarmos por apresentar a associação novamente, que é uma associação que, no fundo, pretende ajudar famílias que se veem nesta situação e até jovens e crianças e pessoas que se veem nesta situação e que não sabem muito bem que tipo de impacto é que isso até pode ter na vida futura. E essa é uma das perguntas que eu também tenho para si, Vera. Portanto, foi criado com esse intuito, certo? Foi há 7 anos, temos sede em Vila Nova de Gaia e trabalhamos para o país inteiro. Hoje em dia apoiamos 600 famílias. De Gaia para o país. Exatamente, exatamente. E a grande core que nós temos é, desde o hospital, este é o nosso grande objetivo, chegar às famílias que infelizmente estão lá porque o filho está em coma ou num estado muito grave devido a um inesperado acidente. Portanto, a consequência, ou uma das consequências mais frequentes deste episódio é coma, estado de coma. Nos traumatismos cranianos graves, perde os sentidos e fica sem coma. E o resto da família fica suspensa no seu dia-a-dia. Tudo que para. Nós achamos que é impossível parar o dia de hoje, quanto mais semanas ou meses. Mas para. Ficam ali à porta a querer saber notícias e o que a Novamente faz é, além de lhes dar algum apoio psicológico e informativo, damos todos aqueles conselhos que nós, na nossa experiência, sabemos que eles precisam de ouvir em determinada altura. Como, por exemplo, voltar a casa pelo menos uma vez por semana, falar com os manos, que já não dizem que têm problemas com a namorada ou más notas, porque acham que o problema do irmão é mais importante, por isso há imensa coisa que nós temos que dizer com calma e pôr próprios familiares a aceitarem a ajuda dos outros familiares mais longe e dos amigos que estão lá todos também nessa altura. E é importante, pelo que sei, ou se calhar até estou errada, mas a Vera também é a pessoa certa para me ajudar. Mas quando uma pessoa sofre este traumatismo e está em coma, não há depois um desfecho. Há vários possíveis, não é? Não há um caso igual, é verdade. Portanto, as pessoas têm que se preparar para muitos cenários, não é? Exatamente. E um dia a notícia pode ser positiva, no dia a seguir já pode ser mais negativa e também é preciso haver aqui um equilíbrio emocional muito grande para aguentar isto. Exatamente. Há várias coisas. Uma é a gestão do tempo. A história é comprida. Nós não conseguimos conceber isto no coração e na cabeça porque é o nosso filho, mas a história é comprida, por isso é que eu novamente quero chegar o mais cedo possível para os familiares se fortalecerem. Os familiares têm um amor louco por aquela pessoa e por isso são, graças a Deus, cá em Portugal, os cuidadores mais importantes. Eu digo cá em Portugal porque noutros países a família não está tão bem estruturada e ninguém aparece no hospital, mas cá é a família que aparece. E precisa de ser ensinada por nós porque, como a história é comprida, ela vai ter que se sentir forte e com alguma tranquilidade e paz perante cada dia. E o cada dia, em vez de ser um peso, tem que ser equilibrado. Nisso somos mesmo muito úteis. Outro passo importante é saber que, como diz o desfecho, eu diria o avanço da história é diferente. Pode-se olhar para um caso ao lado, mas haverá poucos pontos comuns. Alguns pontos comuns são que há uma tendência para se perder emprego, os casamentos com menos de 5 anos dão em divórcio, Ainda há esses dados para apresentar, Vera. É verdade, os universitários também deixam de estudar, enfim, novamente por isso, além deste apoio contínuo, faz mais 2 linhas de trabalho. Uma é muito intensa com as famílias, mais para lá do caminho, ensinamos a família a amar a nova pessoa e parar de olhar a anterior, que isto é importantíssimo. Sim, porque estamos perante uma nova pessoa, muito provavelmente. Exatamente. E o outro trabalho é com as próprias pessoas com o traumatismo. Elas também têm que se amar a si próprias e têm que pensar que estão a reconstruir uma vida nova, mas pensar com força, com amor, com paz. E por isso, quando as encaminhamos, por exemplo, para um grupo de pares, que há já 4 no país, que são encontros que fazemos entre eles semanais,
Também procuramos conhecer em cada caso se é elegível de se pôr em emprego, num projeto que temos agora de prevenção nas escolas ou de visitas às empresas para dar testemunho, porque às vezes quando ouvimos as histórias de cada um, ficamos impressionados e pensamos como é que eu estava preocupada com uma unha encravada quando este tem estas vitórias mesmo. há meses. E estamos a falar muitas vezes de histórias que sensibilizam qualquer um e que são exemplos que devemos ouvir e que devemos até colocar os nossos filhos a ouvir, para eles perceberem muitas vezes a sorte que têm e aquilo que podem evitar. Não é? E pensar duas vezes antes de fazerem determinadas coisas. Sim, tal e qual. De que forma, já vamos ver o vídeo. Quer ver agora, Vera? Está aqui o Luís a dizer, temos aqui o Ricardo. Então Vamos a isso, vamos ver. Vamos ver. Sabia que nos últimos 20 anos, mais de 200 mil portugueses foram surpreendidos com um acidente cerebral. Sabia que só 7% dos traumatizados mantêm os seus amigos ao fim de um ano. Sabia que um pai de família com um acidente cerebral faz com que a mulher e os filhos percam o emprego e anos escolares. Traumatismo craniano é a maior causa de deficiência e incapacidade nos jovens adultos. Na declaração de IRS, coloque o NIF 509 310 354. Isto também é um convite que deixamos aos nossos telespectadores. Podem sempre saber melhor ou com mais detalhe este NIB através do www.novamente.pt ou através da página Facebook www.facebook.com/novamente. Exatamente. Aqui está o slide. Portanto, é muito simples, não perde nada. Neste slide é a referência bancária, que é fácil de decorar e é para quem quiser doar o valor que entender com esta referência. Pronto, e depois podem sempre doar na parte do IRS, não é? Exatamente, que não tira dinheiro. É isso que eu estava a dizer, nós não perdemos nada, não é? O que tem este ano de especial é que as entregas são automáticas, por isso é preciso mesmo a pessoa entrar no site e dizer que quer doar esta consignação. Porque se não o fizer, a entrega sai, chega ao Estado e aquele valor que o Estado, em vez de reter, daria à novamente, vai retê-lo mesmo. Por isso é preciso este gesto. Sim, é mínimo e é fácil. Há pouco, Vera, falou-me que muitas vezes isto são acidentes, não é? O que causa um traumatismo é um acidente, às vezes, ou muitas vezes acidente de viação, mas há assim, qual é a maior causa? Nós temos dois grandes grupos. Os grupos dos jovens ativos, em jovens eu vou até aos 50 anos e aproveito, conforme eu vou crescendo dentro novamente, vão aumentando muito dessa jovens. teoria. Aí são acidentes rodoviários, a principal causa. O segundo grupo são as pessoas mais velhas, que estão sozinhas em casa, aí Portugal já peca um bocadinho, porque já abandonamos um bocadinho as nossas pessoas mais velhas, e aí são quedas. E aí o trabalho da prevenção novamente já não será ir aos liceus, será treinar, por exemplo, a própria pessoa mais velha e ter a própria casa mais defendida das quedas. Claro, e se houver uma desconfiança de bater com a cabeça, ir ao hospital. O que poderá não causar logo traumatismo crânio ou sintomas mas passado umas horas ou um dia poderá ter esses sintomas. Eu tenho uma boa notícia cá para o Porto na forma de ajudar novamente, que é uma loja que é Gerard Darrel, vai fazer um stock-out completo das coleções todas. É no Porto? É no Porto. Está agora a decorrer em Cascais. Porque eu tenho aqui a informação que é em Cascais. É em Cascais agora, mas de 20 a 22 de Abril, no Porto, eles vão fazer o stock-out e um dos beneficiários vai ser a Novamente. Pronto. E onde é que, em vai qualquer ter 70% das coleções. Em qualquer loja? Não, é uma loja na Foz, na Rua José Gomes Ferreira. Parece-me bem. Portanto, deixamos aqui o convite. Aqui temos também o cartaz. É mais uma forma de ajudar novamente de uma maneira simpática. Claro, como exatamente. E também ficamos a beneficiar, com certeza. Vera, muito obrigada pela presença. Foi um prazer recebê-la e foi importante também para os nossos telespectadores que com certeza ficaram mais atentos, informados e podem saber mais em www.novamente.pt.